Como era a vida quando Jesus nasceu? Se você pudesse viajar no tempo e desembarcar na Judéia há 2000 anos atrás, o que você veria? O que você comeria? E principalmente, como era o peso de acordar todos os dias sob o olhar de legiões de Roma? Sim, eles estavam em toda parte. Era o império daquela época. Hoje nós vamos abrir uma janela no tempo. Vamos descobrir como era a vida real, suada e comum, no mundo onde Jesus cresceu. Então pega papel e caneta para que você possa compreender algumas verdades que vão lhe ajudar a entender a Bíblia Sagrada. A primeira coisa que vamos analisar é a casa e a família. A primeira coisa que você notaria é o barulho. As casas em vilas como Nazaré eram pequenas, feitas de pedra calcária e de teto de palha e barro. Não havia privacidade, as famílias eram grandes e viviam em cômodos compartilhados. Muitas vezes, o andar de baixo era reservado para animais durante a noite. Com qual objetivo? Para que o calor dos animais ajudasse a aquecer a casa em noites frias. Quando a Bíblia fala que não havia lugar na hospedagem para Maria, ela provavelmente estava se referindo ao quarto de hóspede de uma casa de família que já estava todo lotado, ocupado. O chão, ele era de terra batida. A luz vinha de pequenas lâmpadas de óleo colocadas em uma espécie de argila que defumavam o ambiente. Era uma vida simples, mas comunitária. Ninguém era uma ilha no século I. Entender que a vida deles era uma vida comunitária e não solitária nos leva a conhecermos uma parte da casa, a cozinha, principalmente a mesa. E o cardápio? Esqueça o açúcar, os processados, a batata, que ainda não existia naquela época. A base de tudo era o pão de cevada ou trigo. O pão, ele era considerado tão sagrado que ele estava sempre presente na alimentação do pessoal daquela época. Acompanhando o pão, nós tínhamos lentilhas, grão de bico, azeitonas e muito azeite. Carne vermelha? Só em festas muito especiais ou sacrifício. Tanto é que Paulo fala-nos para comermos de tudo que se vende no açougue. O peixe da Galileia era a proteína principal para quem vivia ali na região mais ao norte. E para beber, água que nem sempre ela era tão tratada. Mas saindo um pouquinho do ambiente das casas, da estrutura, agora nós vamos para o ambiente do trabalho, o suor do rosto. A rotina começava ao nascer do sol e a maioria dos homens trabalhava na terra ou no alto mar, na pesca. Jesus e José eram chamados de tecton. Geralmente, nós traduzimos nas nossas versões como carpinteiro. Mas no contexto da Judéia, isso significava um artesão que trabalhava com materiais pesados, entre eles madeira maciça, sim, mas principalmente pedra. Então preste atenção, ser um construtor na Galileia significava ter mãos calejadas e carregar peso bruto. Eu acho que já a função profissional de Jesus já falava sobre aquilo que ele veio carregar, não é verdade? Mas e as mulheres? Elas eram a espinha dorsal da economia doméstica. Moer o grão, buscar água no poço da vila, que era o centro ali de algumas notícias, e tecer as roupas da família, tudo era muito manual e levava muito e muito tempo. Mas nesse tempo, eles também tinham que lidar com um peso, o peso do império, impostos e medo. Havia ali uma sombra nessa rotina, era o coletor de impostos. Viver na Judéia do século I era caro. Você pagava o dízimo para o templo e tributos para César. Muitas vezes sobrava apenas o suficiente para a subsistência. Você meio que não vivia, você existia. Quando você visualizava um soldado romano na estrada, não era uma cena de filme, era um lembrete horrível que você não era dono da sua própria terra, se bobear, naquela época, nem da sua própria vida.
Eles podiam obrigar você a carregar o equipamento deles por 1 quilômetro a qualquer momento. É por isso que Jesus disse: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Essa é a importância de nós estudarmos a época em que Jesus nasceu, para entendermos falas que Jesus falou que fazia sentido para aquela realidade. Ele estava falando ali quando ele disse: se alguém te forçar a levar 1 milha, vá com eles 2. Ele estava falando de uma lei romana real que revoltava o povo naquela época. É nesse cenário de poeira, trabalho duro e impostos altos que a mensagem de Jesus explode, que Jesus nasceu. Ele não falou para filósofos, ele falou para pessoas que tinham fome, que sentiam dor nas costas e que estavam cansadas de serem oprimidas. Quando ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O auditório dele sabia exatamente o que era cansaço físico e espiritual. Deus, ele não escolheu um momento de luxo para acessar e entrar na nossa história. Ele escolheu o chão de terra, o pão partido e a vida como ela é. O escritor aos Hebreus diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou a Jesus Cristo, seu Filho. Quando Roma ela dominou o império, ela colocou sempre tudo debaixo da sua mesma lei. Então havia um único império. As estradas haviam sido trabalhadas e preparadas para que houvesse um fluxo muito rápido de um ambiente para outro. Só que essa preparação de Roma para que eles pudessem ter os seus mensageiros indo de um lado para o outro rapidamente, também possibilitou que a mensagem do Evangelho se espalhasse rapidamente por todo aquele mundo então conhecido. Deus esperou o momento certo para enviar o seu Filho. E ele veio e morreu por mim e por você na cruz do Calvário. E ele nos deu a mesma missão: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Esse foi o mundo em que Jesus nasceu. Não era um mundo fácil, não era um mundo simples, havia muitas guerras, mas ele é o príncipe da paz. Curta, comente e compartilhe esse estudo bíblico para 3 pessoas. Se inscreva aqui no canal se você gosta de devocionais e estudo bíblico da Palavra de Deus. E convido você a ser o meu aluno, adquirindo o e-book Palavras que Tocam Vidas, que vão te ajudar a ser um pregador com excelência. Lá tem 10 aulas onde eu te explico a como extrair o máximo de um esboço de pregação. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.